Bom, a questão que a gente vai resolver hoje, cálculo numérico, estava conversando com o Marcos ainda há pouco no WhatsApp, e ele perguntou a respeito dessa questão, a questão 7 do trabalho. A gente tinha, a questão 7 do trabalho, a gente tinha um PVI. Eu escolhi uma das questões, essa aqui, ó, y' igual a y ao quadrado mais 1. Aqui nesse caso, aqui a f de xy não depende de x, só depende de y. Aqui ele deu a informação que a imagem do zero é 0. E o x varia entre 0 e 1 e o passo é 0,2. Ou seja, você vai aqui, o h, né, vai de 0,2 em 0,2. Então a gente tem que fazer esse passo aqui para poder encontrar essas imagens aqui que eu coloquei como interrogação. Então ele pediu pelo método de Euler, método de Taylor de ordem 2 e a regra do ponto médio. Bom, primeiro aqui a gente fez o de Euler, tá vendo? Essa aqui é a fórmula. Lembrando que essa Fn aqui, para cada valor de n, ela assume um valor, ou seja, para n igual a 0, ele vai ser o que? O F0, que seria a imagem do ponto inicial, coloca na fórmula y ao quadrado mais 1. Então, y1 vai ser o y0 mais h vezes o F0. Então, essa aqui é a primeira aproximação que a gente tem para a nossa estimativa para o x1, né, que seria o 0,2, ou seja, esse valor aqui, a imagem do 0,2 seria 0,2. Depois, para o n igual a 1, eu vou calcular o y2 utilizando a mesma fórmula. Agora o f1, agora eu já utilizo o ponto x1, y1 que a gente obteve no passo anterior, tá vendo? Y ao quadrado mais 1, utiliza esse valor aqui, tá vendo? Para encontrar a imagem do 0,4, que é o próximo. N igual a 2, a gente tem o y3, tá vendo? O y3, agora eu vou utilizar o f2. O f2 é a imagem do x2, y2 encontrada aqui no passo anterior. Y ao quadrado mais 1 do mesmo jeito. E assim vai. Aí a gente encontra a imagem do 0,6, que seria o x3. Aqui o próximo seria para n igual a 3. N igual a 3 eu vou encontrar o y4. Quem que é o y4? Aí eu uso esse f3 aqui como sendo a imagem do ponto anterior. Faço a conta, encontro aqui esse valor. Para n igual a 4, a gente vai usar para encontrar o último valor, né, que seria o y5, que seria a imagem do 1. Então, para encontrar a imagem de 1, eu uso esse f4 aqui como sendo a imagem desse anterior, e a gente tem esses valores aqui na nossa tabela. Então, vai dando pause aí no vídeo para vocês acompanharem a conta passo a passo. Bom, os outros métodos, esse aqui, a letra B, seria Taylor de ordem 2, ou seja, Taylor de ordem 2 a gente vai utilizar essa fórmula aqui, tá vendo? Ordem 2 vai até aqui a F'. Quem que seria a F'? Pela forma que a gente viu lá em aula, quem que é a derivada da F? Seria, usando as derivadas parciais, seria F, a derivada em relação a x, mais a derivada em relação a y vezes f. Como a função não depende de x, essa parte aqui zerou, a derivada parcial em relação a y, 2y, que multiplica a própria f. Então, eu vou utilizar essa expressão aqui para f', essa expressão aqui para f. Por quê? Porque ela vai aparecer aqui e vai aparecer aqui. Então, agora eu jogo na fórmula, tá vendo? Para encontrar n igual a 0, encontro a imagem do y1, do x1, né, que seria o 0,2. Para n igual a 1, utilizo o ponto anterior, tá vendo? Aqui eu sempre mudo aqui para f', eu utilizo a imagem anterior, do ponto anterior que eu tenho. N igual a 2 do mesmo jeito, eu vou entrar com a f2 é a imagem do x2, y2. Para n igual a 3, eu vou encontrar o y4, tá vendo? Usando o f3 e o f'3, aqui, tá vendo? As novas coordenadas para o f. E para n igual a 4, é o último, tá vendo? A gente encontra aqui também, usando a f4 e a f'4, né? Utilizando aqui as novas coordenadas do passo anterior, a gente encontra, e aqui a gente tem o nosso valor na tabela, beleza? Recomendo que dê uma pausa no vídeo para poder anotar os valores. E por último, a regra do ponto médio. A regra do ponto médio, essa é a fórmula, a gente precisa de dois valores iniciais para poder encontrar o próximo, tá vendo? Ela é de passo múltiplo. Nesse caso aqui, eu vou utilizar o y0 e y1 para determinar o y2. Esse y1 aqui eu vou pegar da letra B, por exemplo. Eu sei que a imagem do x1, que seria o y1, eu vou utilizar 0,2. Então, eu vou utilizar esses dois pontos iniciais aqui, ó, para poder iniciar a nossa conversa. Por quê? Porque o y2 vai precisar do y0, que é 0, e o f1 eu preciso do ponto x1 e y1. Então, por isso que eu preciso desse y1 aqui, ó, o 0,2 para poder calcular na f. Então, fazendo isso, eu encontro o y2. Depois, o y3, eu utilizo o y1 e a f2. A f2 não tem problema que a gente encontrou quem que é o x2 e o y2 aqui no passo anterior.
n igual a 2, eu vou encontrar o y4, tá vendo? A diferença aqui sempre é de 2, eu passo, tem 2 aqui, né? E para n igual a 3, eu vou conseguir o y5 aqui, utilizando o y3 e o f4, e aqui eu tenho o valor na tabela. Beleza? Espero que você tenha entendido. Se gostou, deixa um like aí, compartilhe com os colegas e até a próxima.